Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então neste culto, nós queremos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, para pedir a Ele a bênção, a direção para esse trabalho, a inspiração para podermos prosseguir e também agradecendo por todas as bênçãos recebidas. Oremos então. Gracioso Deus, Pai de bondade e de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós estamos outra vez reunidos em Tua santa presença, Senhor, em espírito e em verdade, para adorarmos, para cultuarmos ao Senhor e pedir a bênção, a direção para as nossas vidas e também ouvir a Tua santa palavra. E nós agradecemos ao Senhor por todas as vitórias recebidas, pela saúde, pela paz, pelas alegrias, até mesmo pelas lutas, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós agradecemos ao Senhor por tudo, pedimos agora a inspiração divina para prosseguirmos com este culto e que o Senhor seja glorificado mais esta vez e que o Teu povo seja edificado mais esta vez também. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. A escritura que vamos ler hoje está em 2 aos Coríntios, capítulo 5, começando no versículo 1. 2 aos Coríntios 5, verso 1, não é? E nós estamos estudando a mensagem Quem é esse Melquisedeque? Mas antes de nós começarmos a mensagem e também antes da leitura da palavra de Deus, nós vamos ter a parte de louvores, de adoração, de hinos. Cantemos com alegria, cantemos com a nossa alma em adoração ao Senhor. E assim que terminarmos os cânticos, então teremos também a oração da fé em favor uns dos outros e também ofertaremos as nossas ofertas alçadas, como acontece em todos os cultos, não é? Vamos cantar então agora para a glória de Deus e depois dos cânticos nós voltaremos. Amém. Deus eterno reina no monte de Sião. Chegai-vos ante o trono seu em santa adoração. Trazei humildemente o vosso coração ao Deus eterno e Rei dos reis, Senhor da redenção. O Deus eterno reina no monte de Sião. Os astros lambidão sem fim sustenta com a mão. A Ele seja a honra, a glória e o poder, e acendam os louvores mil ao mais sublime ser. O Deus eterno reina no monte de Sião. Entrai no santo templo seu, buscai o seu perdão, buscando sua face, a paz encontrareis, e reine para sempre, enfim, o eterno Rei dos reis. Supremo Criador, do bem és manancial, com tua graça e teu amor livraste-me do mal. Com tua graça e teu amor livraste-me do mal. Feitura tua sou, de ti a vida vem. O teu maravilhoso amor me
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite, receba a nossa adoração no trono da sua graça para a sua bendita glória. E agora, meus amados, nós vamos ler então a palavra de Deus e depois da oração, da palavra, vamos ter a oração em favor uns dos outros. É uma oração intercessória. Vamos orar uns pelos outros. Se você sabe de alguém que está enfermo, que está precisando da graça, da ajuda do Senhor, oremos todos agora na hora da oração juntos, né? Mas vamos ler a Bíblia então. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança
e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém. Agora vamos orar, então, em favor das pessoas necessitadas. Pedir juntos a bênção do Senhor em favor do seu povo. Senhor Deus, Pai, mais uma vez fechamos os olhos para pedir misericórdia ao Senhor, pedir graça ao Senhor, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados nesta hora, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, meu Deus. E pedimos em favor da saúde de cada irmão, de cada irmã, em favor da solução dos problemas, se é um problema de família, de ordem familiar, em desarmonia, ou pais e filhos, esposo e esposa, problema financeiro, desemprego, seja o que for, Senhor, que cada um esteja precisando, ó Pai. Nós somos uma família e nós estamos intercedendo uns pelos outros, pedindo misericórdia uns em favor dos outros, ó Pai. E o Senhor que é misericordioso, o Senhor que é rico em misericórdia, estende tuas santas mãos, ó Pai, para abençoar, para dar vitória. Se tem algum coração triste, ó Pai, entristecido, abatido, alegra, Senhor, traz regozijo na alma, porque o profeta do Senhor disse que o Espírito Santo é uma grande central de alegria. Ajuda todos os teus filhos, ó Pai, e nós pedimos humildemente, e em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, então, aceite as nossas orações, os nossos clamores, não é? E vamos dar uma olhadinha aqui nesta escritura que nós lemos, porque são assuntos bastante importantes para todos nós, não é? Ele falou aqui sobre um tabernáculo. Então vamos dar uma recapitulada antes de continuarmos na mensagem. Ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, São Paulo comparou esse corpo em que nós vivemos como se fosse uma casa, não é? Mas é uma casa humilde. Um tabernáculo é uma casa simples, não é um edifício, um grande e suntuoso edifício. Um tabernáculo é uma casa simples, mas então, em suas palavras, ele nos deixa entender que quando sairmos deste corpo, vamos entrar em um corpo muito superior a esse, que é sim considerado um edifício em relação a esta casa que nós moramos aqui. Este corpo que é sujeito a dores, sujeito a velhices e sujeito a pecado e tudo, não é? Até porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, não é? Então, continuando no verso 2, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Olhemos isto, revestidos. Então, isso que está por fora não é realmente o que nós somos. O que nós somos está por dentro disto. Esse é apenas um revestimento, que é o corpo exterior com o qual nós temos contato com o mundo também objetivo, o mundo exterior, não é? Mas nós estamos gemendo, o que está dentro de nós está gemendo, desejando ser revestidos de uma outra habitação, que é do céu. E é comparado também como uma vestimenta, não é? Presta atenção nisso. Se todavia
estando vestidos, não formos achados nus. E esse achados nus quer dizer, se todavia nós tivermos um outro corpo quando chegarmos lá. Então vamos em frente para não tomarmos todo o tempo da leitura da mensagem. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Quer dizer, ninguém quer morrer, ninguém quer perder o seu corpo, não é? Quer dizer, não é nesse aspecto, não que nós não valorizamos o nosso corpo. Graças a Deus que Deus nos tem dado esse corpo precisa de saúde, esse corpo precisa ser alimentado, não é? Se você faz uma ferida, você precisa curar essa ferida e assim por diante. Quer dizer, não que nós estamos desprezando e querendo ser despidos, não é? Não é nesse aspecto. Mas o que é que nós queremos então? Mas ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, isto aqui é mortal. E aquilo pelo que nós gememos é justamente que esse mortal aonde nós vivemos agora, que é sujeito à velhice, a dores e tantas coisas, ele seja absorvido pela vida. Amém, não é? Glória a Deus. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Então Deus já fez isto, já programou isso. Deus já programou isso para que esse mortal seja revestido da vida do imortal. Então ele está dizendo aqui, foi Deus mesmo que preparou, foi Deus o qual nos deu também o penhor do Espírito. Eu acho que principalmente todo pentecostal sabe o que é penhor do Espírito, né? Antigamente, nos idos aí dos anos 60, 50, então se perguntava um ao outro, o irmão já tem o penhor do Espírito Santo, não é? Que era o batismo com o Espírito Santo, porque penhor é um sinal quando se faz um negócio, né? É um primeiro pagamento que se faz como sinal. Então nós combinamos, nós tratamos, então eu vou dar um sinal para que o negócio fique fechado, fique seguro, né? É assim que é chamado o penhor. Então é um primeiro pagamento. E o batismo com o Espírito Santo que nós temos agora, aqui nesta terra, é justamente o penhor disso que São Paulo está falando. O penhor do nosso arrebatamento, o penhor do nosso novo corpo, é o penhor da nossa nova vida que vamos ter, que cada crente em Cristo terá. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, Deus nos deu esse penhor, que é o batismo com o Espírito Santo. É uma prova que ele vai nos dar isso quando chegar o tempo, não é? E por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Ausente fisicamente mesmo, né? Enquanto nós estamos nesse corpo, nós vivemos fisicamente ausentes do Senhor. Mas você não vive ausente do Senhor no espírito, porque você está sempre em comunhão com o Senhor. Mas fisicamente, literalmente, você está ausente do Senhor, né? Nós estamos, né? Ausentes do Senhor, porque andamos por fé. Então nós estamos juntos com o Senhor, mas pela fé. Hoje você não pode ver Deus, nós não podemos ver, mas nós cremos nele pela fé, né? Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo de cada cristão, deixar este corpo e habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis,
quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, acho que não tem nenhuma dúvida, ficou muito claro isso, não é? Quer dizer, nós estamos aqui nesse corpo, esse corpo é como um veículo que nos conduz para todas as partes onde temos que ir, porque dentro de nós está, quer dizer, dentro desse corpo está o espírito, não é? Que mantém o corpo vivo, lúcido. E o corpo, então, é como se fosse um veículo que nos conduz de um lado para o outro. E através desse corpo se faz o bem ou o mal. Então, quando chegar o dia do julgamento, cada um será julgado segundo o que praticou neste corpo, não é? Agora, existe um outro lado desse assunto que nós podemos também lembrar, não é? Que quando você se converte ao Evangelho, você vai deixando as más ações, vai deixando os maus hábitos, vai deixando os vícios, vai deixando as coisas ruins e começa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, os seus antigos pecados foram perdoados, você nasceu de novo, você batizou-se nas águas, arrependeu-se, aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, aceitou o sacrifício do Calvário em seu lugar, não é? E aí então passa a ser uma nova criatura e deixa os maus hábitos, deixa os antigos pecados, porque daqueles antigos nós já fomos perdoados pelo arrependimento e pelo batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Então agora você já está sendo julgado pela palavra. Você não precisará, o cristão não entrará em julgamento, não passará pelo julgamento, porque ele já está sendo julgado pela palavra agora, né? Então vamos ficar assim e nós vamos então para a mensagem, quem é esse Melquisedeque? Na parte final do nosso culto anterior, o profeta estava nos esclarecendo alguma coisa muito importante e eu gostaria de recapitular um pouquinho antes de nós prosseguirmos. Nós estamos parados no parágrafo 69, não é? Ele estava explicando para nós que o Senhor Jesus Cristo, bom, como a mensagem, o título da mensagem é Quem é este Melquisedeque? Então, ele já tinha feito este questionamento, né? Melquisedeque nunca nasceu e também diz a Bíblia que nunca morreu. Então, para onde foi ele? Que nunca mais a Bíblia falou dele. Se ele nunca morreu, nós deveríamos saber, o irmão Melquisedeque está morando em tal lugar, quem sabe em Jerusalém, né? Que ele era rei de Salém. Então, quem sabe? Não, mas ele não está lá, ele não mora em lugar nenhum, não é? Ele nunca nasceu e nunca morreu. Não teve mãe, não teve pai, ninguém sabe da sua família, não é? E agora também ninguém sabe mais dele, onde ele está. Por quê? Então olha só o que ele estava explicando para nós no final do último culto, né? Que ele se tornou Jesus. Lá ele não tinha nascido e nem morrido. Quando ele se tornou Jesus, aí ele nasceu, viveu e morreu. Então era Deus em morfe, ele estava explicando, que é Deus mudando de cena, mudando de máscara, ele chegou a dizer, né? Mudando de personagem. Agora, esse foi um ponto muito maravilhoso que nós aprendemos no culto anterior. Agora, outro ponto maravilhoso também foi que envolve a nós, humanos, não é? Então ele disse que, no princípio, o Senhor Jesus Cristo era a palavra. No princípio era o verbo, não é? E tudo que foi feito pela palavra, porque a palavra sai da boca e saiu da boca de Deus e a palavra criou todas as coisas. Os mundos foram criados pela palavra. E depois
a palavra se tornou carne. Então, é o Evangelho de João que fala isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, porque era sem a palavra, não podia se fazer nada. Não se fez nada. Então, ele foi a palavra. Aí, essa palavra se encarnou, se fez carne. Aí, esse foi o aspecto que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, mas com um detalhe que não se deve esquecer: ele não nasceu pela via sexual, o Senhor Jesus Cristo. Ao contrário de nós que nascemos pela vontade dos nossos pais, pela via sexual. Então, há uma diferença muito grande aí entre o Senhor Jesus Cristo, que é o primogênito, Filho de Deus, e nós que somos filhos de Deus também, né? Então a diferença é que lá no princípio ele era a palavra e nós éramos pensamento, éramos atributo. E de atributo nós passamos a ser carne. E o Senhor Jesus Cristo, da palavra, ele passou a ser carne, não é? Então nós de atributo nos tornamos carne. Então ele disse: nós ainda não somos a palavra literal agora, mas estamos caminhando para isso, não é? É o que São Paulo disse aí, que para isso Deus nos criou, para sermos justamente isso que o profeta está explicando. Então foi um assunto bastante importante, um trecho, né? Assim, bastante importante para que nós não esqueçamos isto. Então agora nós somos carne porque éramos pensamento. E de carne nós vamos nos tornar a palavra à medida que a palavra vai entrando em nós. Então agora nós fizemos uma base e vamos continuar aqui no parágrafo 69, para que então nós possamos continuar compreendendo o que o profeta está nos explicando. Então ele diz aqui: e parece claramente, o fez claro, que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Então isso é muito importante. Quer dizer, nenhum de nós chegaríamos a ser a palavra se antes nós não tivéssemos estado nos pensamentos de Deus, como atributos, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Isso prova a predestinação de Deus. Veem, vocês não podem ser a palavra a menos que sejam um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro. Mas vejam vocês, a fim de suportar tentações, vocês tinham que passar pela teofania, tinham que descer aqui em carne para serem tentados pelo pecado. E então, se vocês pecam, todos o que o Pai tem me dado virão a mim, e eu os levantarei no último dia. Vocês, veem vocês, tinham que ser primeiro. E então, vejam vocês, ele veio sob a linha regular de atributo antes da fundação do mundo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Então esse seu nome é o nome dos salvos eleitos, não é? Dos eleitos. O nome dos eleitos já estavam colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. É difícil explicar a predestinação, não é? Mas aí você pode ver claramente, e ele disse ontem também, no culto anterior, né? Ele disse que se ele não fosse onisciente, então ele não seria Deus, não é? Então vamos ver, não perca nada, porque isso é muito profundo. Se você perder uma palavra, você perde o fio da meada, não é? O livro da vida do Cordeiro. Então, disso
ele se fez a palavra, a teofania que podia aparecer, desaparecer, e então ele se fez carne e voltou novamente, ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém, vocês passaram pela teofania e se fizeram homens de carne para serem tentados pelo pecado. E então, se este tabernáculo terrestre for desfeito, temos um esperando. Não temos ainda os corpos, porém, olhem, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de vocês lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia. Foi o que foi dito um pouquinho antes, não é? Que então, quando nós nos convertemos, nós começamos a ser julgados pela palavra que nós cremos, não é? Por isso que o crente muda de maneira de viver. Parágrafo 71. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Prestou atenção nisso? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Não pode pecar. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então foi o que São Paulo disse ali, né? Que nós neste tabernáculo gememos, não porque nós não queríamos estar no corpo, é porque nós queremos entrar em um outro que é imortal, por causa do Espírito Santo que está dentro desse tabernáculo agora, que é o penhor, não é? Que São Paulo disse. Ali o tem. Vejam, isso torna seu corpo sujeito. Vocês não têm que dizer, se eu tão somente pudesse deixar de beber, se eu tão simplesmente pudesse apenas, reticências aqui, né? Apenas entre em Cristo, tudo se vai. Vejam, veem? Porque seu corpo está sujeito ao Espírito, não está mais sujeito às coisas do mundo. Estão mortas, seus pecados são sepultados no batismo, e vocês são novas criaturas em Cristo, e seus corpos tornam-se sujeitos ao Espírito, e tratam de viver um tipo correto de vida. Como vocês, mulheres, que alegam ter o Espírito Santo e usando shorts e coisas assim, como poderiam fazê-lo? Como poderia o Espírito de Deus em vocês alguma vez deixar que vocês fizessem tal coisa como aquela? Simplesmente não pode ser. Certamente não pode ser. Ele não é um espírito imundo, é um Espírito Santo. Olha isto. O Espírito não é um espírito imundo, ele é um Espírito Santo. Então ele só habita em um corpo santo. Senão ele não fica lá, né? Parágrafo 73. Então, quando vocês se tornam sujeitos a esse Espírito, isso faz com que todo o seu ser seja sujeito àquele Espírito. E esse Espírito não é nada no mundo senão essa palavra semente manifestada ou vivificada. Aqui está entre parênteses, disse, aleluia, ele disse, né? Aleluia, feita viva. E quando a Bíblia diz, não faça isso, esse corpo rapidamente se afasta disso. Amém?
Glória a Deus. Quando a Bíblia diz não faça isso, esse corpo que está sujeito à palavra, que está sendo julgado pela palavra, por isso não vai precisar ser julgado no dia do juízo, não é? Então, quando a palavra fala não faça isto, esse corpo rapidamente se afasta disso. Não há nenhuma pergunta. E o que é? É o penhor da ressurreição. Aleluia! Isso é maravilhoso. O penhor que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo é o penhor da ressurreição. É uma garantia que você vai ressuscitar com vida eterna. Aleluia! É o penhor da ressurreição. Este corpo será ressuscitado outra vez, porque já tem começado. Estava uma vez sujeito ao pecado, e lama, e corrupção, porém agora tem o penhor, tem se tornado celestial. Agora, isso é o penhor de que vocês vão no rapto. É o penhor. Uma pessoa deitada, enferma, morrendo, nada restando-lhe senão a morte, isso é tudo o que pode acontecer. Tenho visto as sombras de pessoas já comidas de câncer e tuberculose, e visto a essas pessoas um pouco depois disso perfeitamente normais e fortes. Se não há cura divina, então não há ressurreição. Porque a cura divina é o penhor da ressurreição. Amém. Deixa eu parar um pouquinho, pode ser que ele vá clarear mais isto, mas se não, a gente pode adiantar um pouco, né? Quando você recebe a cura divina, é uma célula do seu corpo que foi restaurada, restabelecida, não é? Ela podia estar sendo comida pelo câncer ou por qualquer outra doença, e a cura divina restaura aquela célula fisicamente no seu corpo. E isso não é nada mais, nada menos que uma ressurreição. Aquela célula ressuscitou. E a ressurreição é a mesmíssima coisa. É a ressurreição do corpo outra vez, né? Vocês sabem o que é o penhor em dinheiro? Não é verdade? É um sinal. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras somos sarados. Notem que maravilhoso, nós o amamos. Agora, este corpo está sujeito ao Espírito. Não temos entrado ainda na forma da palavra. Ainda não, né? Mas estamos ainda na forma de carne, porém sujeitos à palavra. Aleluia! A morte na carne nos tirará dali. Exatamente a mesma coisa. Pensem num pequeno bebê. Você pode tomar uma mulher, não importa quão má ela seja, quando ela está grávida e disposta a ser mãe, olhem aqueles que, antes que esse bebê nasça, não importa quão cruel a mulher seja, ela se torna muito dócil. Há algo nela que parece piedoso, ver uma mãezinha se preparando para ser mãe, para o bebê. Por que assim? Aquele corpinho, agora, não está vivo ainda, o corpinho lá dentro dela, não está vivo ainda. Vejam, a única coisa que é só carne e músculos. Aqueles pulinhos, aqueles são músculos se contraindo. Porém, quando sai da matriz, Deus sopra o sopro da vida nele e então ele grita. Aleluia. Isso aqui é uma boa aula de genética, vamos dizer assim, né? De
do nascimento de uma criança. Então, e então ele grita, vem, exatamente tão seguro como há um corpo natural se formando, há um corpo espiritual para recebê-lo, tão logo que chegue aqui. Então, quando um homem nasce de novo do céu, ele se torna um bebê espírito em Cristo. E então, quando este manto de carne cai, há um corpo natural, teofania, um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher. Ao que vamos, então aquele corpo volta e apanha o corpo glorificado. Esta é a razão pela qual Jesus foi ao inferno quando ele morreu e pregou às almas que estavam na prisão. Se converteu de novo nessa teofania. Ele, não é Jesus, se converteu de novo nessa teofania. Oh, maravilhoso, graças a Deus. Ele explicou aqui que quando o bebê está morrendo, está nascendo, então o espírito do bebê está por ali em volta esperando para receber, que é o sopro de Deus, não é? Para receber aquele corpo. Então ele grita e passa a ser uma pessoa viva, vivente. E quando está chegando a hora da morte, então aquele espírito que estava morando nesse tabernáculo, ele precisava de uma outra vestimenta, porque ele estava vestido com esse corpo de carne, agora ele vai deixar o corpo na terra e ele precisa de uma outra vestimenta. Então vem um corpo teofânico para receber aquele espírito daquela pessoa que estava morrendo, não é? É isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, se esta casa terrestre de nossa habitação se desfizer, este tabernáculo terrestre, temos outra, temos passado por isso para vir diretamente de Deus, o atributo para sermos carne, para sermos tentados e provados pelo pecado, como Adão o foi. Porém, quando a prova de uma palavra tiver acabado, de sua palavra tiver acabado, então somos elevados a este corpo que foi preparado para nós antes da fundação do mundo. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja Deus, não é? Aleluia. Então esse corpo no qual nós haveremos de entrar quando sairmos deste aqui, já está preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Aleluia, não é? Vamos em frente. É a palavra que passamos por alto e viemos aqui embaixo para sermos tentados e provados. Se tivéssemos vindo através disso, não teria havido nenhuma tentação. Haveríamos sabido todas as coisas. Ele falou uma coisa aqui que daria um leque grande se nós fôssemos comentar, né? Porque ele disse, nós saímos de atributo e viemos a ser carne para ser tentado aqui pelo diabo e provado pelo pecado, para podermos vencer, para Deus vencer em nós, né? Ele disse agora, se nós tivéssemos sido a palavra, quando viemos aqui, antes de ser carne, então nós não teríamos caído nessa condição que o ser humano ficou, né? Foi encerrado, mas é porque nós não viemos pela palavra, né? Vamos mais aqui, não é? Então, teríamos sabido todas as coisas. Essa é a razão porque Jesus sabia todas as coisas, porque ele era a palavra antes de ser carne. Então, nós nos tornamos a palavra. Aqui somos formados à imagem da palavra para sermos participantes da palavra, nos alimentar da palavra, por sermos predestinados desde o princípio
Vejam vocês aquela pequena faísca de vida que vocês tinham dentro de si desde o princípio, quando começaram a sua jornada. Muitos de vocês podem recordar, se juntaram a esta igreja e se uniram àquela, quer dizer, se juntou a uma, se uniu a outra igreja e tal, né? Isto e aquilo, nada satisfazia. Isso é correto. Porém, um dia vocês simplesmente o reconheceram correto. Então, isso tem acontecido com milhares de pessoas ao redor do mundo. Não é só na nossa cidade, não é só no nosso país, não. Ao redor do mundo tem acontecido com milhares de pessoas que unia-se a uma igreja, passava para outra e tal, mas no reino de Deus não se passa. No reino de Deus se nasce. Ou você nasce ou então não era predestinado para se tornar a palavra. Não é? É isso que ele acabou de dizer um pouco atrás. Outra noite, eu estava ensinando em alguma parte, creio que foi ali na Califórnia ou Arizona, creio que tenho contado a pequena história aqui acerca de um homem pondo uma galinha e tinha um ovo de águia debaixo dela. E quando essa águia nasceu, era a ave mais estranha que as galinhas alguma vez tinham visto. Mas ela caminhava ao redor. Ela era a mais feia dentre elas, porque ela não podia entender como aquela galinha cacarejava e ciscava, aquele montão de lixo, e comia. Ela não podia captar a ideia. Ela dizia, venha comer, querida, a galinha, né? Dizia para o pintainho águia, não é? Venha comer, querida, porque ela ciscava lá um monte de lixo assim, né? E tirava aqueles besourinhos, aquelas coisinhas, e chamava o filhotinho águia, que ela pensava que era galinha, né? Pintainho, chamava para comer. Venha comer, querida. Ora, ela era uma águia, não comia assim, não era sua comida. Assim, ela apanhava gafanhotos e qualquer coisa, mas vocês sabem, e chamava os pintainhos, e todos esses pintainhos iam piando e comendo. Porém, a pequena águia não podia fazê-lo. Não lhe parecia certo. Então, coitadinha da águiazinha, né? Vivia ali junto com as galinhas, mas sofria. Ela não conseguia entender aquela linguagem. Eles falavam isso, falavam aquilo e tal, mas ela não entendia e ela não conseguia se alimentar. A alma dela não se alimentava. Isso era você, quando você não tinha conhecido ainda a palavra revelada, não é? A mensagem profética de Malaquias 4 para esse tempo nosso. Isso aconteceu comigo também. Então, um dia sua mãe veio lhe procurando e ela ouvia aquela galinha cacarejar. Ela havia tratado de cacarejar da melhor maneira, mas não conseguia fazer. Ela quer dizer a águia. Ela tentava também cacarejar, mas não conseguia, não dava certo, né? Ela não conseguia fazer aquilo. Tratava de piar como um pinto, porém não conseguia. Vejam, era uma águia. Ela era, para começar, ela era uma águia. Só havia sido só havia sido incubada sob a galinha. Isto é como alguns membros de igreja, isso é mais ou menos como mais ou menos um de uma ninhada, está correto. Bom, a galinha, o calor
da galinha faz o ovo chocar, né? Faz o pintainho nascer. E a águia é uma espécie também bípede, né? E ela põe ovos e o calor da galinha fez com que o filhote nascesse. E é o que acontece com os filhos de Deus espalhados por essas denominações, por essas organizações religiosas. Cada uma tem a sua maneira e às vezes o filhote de águia está lá, né? Porque ele veio à vida através do calor da galinha, do calor da organização religiosa, mas a natureza dele é de águia, né? Parágrafo 88. Porém, um dia, sua mamãe voou por cima e gritou, a mamãe águia, né? Gritou, ela a reconheceu. Quando ela escutou aquele grito diferente, que era o grito de uma águia, ela reconheceu. Esse grito aí eu estou começando a entender, não é? Ela a reconheceu. Isso me pareceu certo. Por quê? Ela era uma águia, para começar. Isso é como é com o evangelho da palavra, o poder de Deus. É Cristo, quando um homem tem sido predestinado à vida eterna, ele ouve esse sonido verdadeiro, grito de Deus, nada pode lhe impedir disso. Deixa eu parar um pouco aqui outra vez, não é? Acho que se eu não estiver enganado, mas eu acredito que não é, que é lá mesmo, né? Êxodo 19, versículo 4. Você lê ali, aonde a Bíblia diz que o Senhor Deus nos trouxe, ele estava falando para Israel, né? Que havia trazido eles a si, o Senhor Deus disse, eu vos trouxe a mim por asas de águia. E quem era a águia que levou Israel até os braços de Deus, lá do Egito? Era Moisés. Então você vê que quando Deus se refere à águia, ele está se referindo aos seus profetas, aos seus filhos, porque Deus é a grande águia mãe, não é? Então, olha isto aqui, a comparação que ele está fazendo. Disse, a igreja pode dizer, dias de milagres têm passado. Corocococó, fique aqui e coma isto, e fique aqui e coma aquilo. Aquela coisa de quintal, de granja, não servia mais para ela, para o filhote, não é, da águia. Não servia mais para ela. Ela se foi. Todas as coisas são possíveis. Ela se levantou da terra. Esse é o problema com tantos cristãos hoje. Eles não podem levantar seus pés da terra. A velha mamãe disse, filha, salta. A mamãe águia, né, lá em cima. Porque a galinha, ela voa baixinho assim, né? Um pouquinho só ali no galinheiro. Mas a águia estava lá nas alturas. Aquele filhote tinha que estar lá com a mãe dele. Então ela disse, filha, salta, você é uma águia, suba aqui onde estou. Ela disse, mamãe, eu nunca tenho saltado em minha vida. Ela disse, bem, salte, você é uma águia. Para começar, você não é um pintainho. Assim ela fez seu primeiro salto e bateu suas asas, não o fez tão bem, porém se levantou da terra. Isto é como fazemos nós, aceitamos a Deus pela fé, através da palavra escrita. Há algo ali dentro, vem? Aquela vida eterna. Vocês foram predestinados para isso. Aleluia, glórias a Deus. Seus avós, né? Avós e ovos é quase parecido. Seus avós eram águias,
ela era uma águia ao longo do caminho atrás. Águia não se mistura com outras coisas. Não é um híbrido de modo algum. É uma águia. Então, depois que vocês reconheceram que a verdadeira palavra de Deus era alimento para águias, então vocês deixaram a outra coisa. Vocês têm sido formados na imagem vivente de Deus vivente. Vocês ouviram de sua teofania. Se este corpo terrestre se desfizer, temos um esperando. Vocês dizem, isto é correto, irmão Brana? Quer dizer, eles perguntaram, é uma suposição. Isto é correto, irmão Brana? Bem, vamos tomar um par de águias e olhá-las por uns poucos minutos. Havia um homem chamado Moisés. Todos sabem que um profeta é chamado de águia na Bíblia. Havia um profeta chamado Moisés. E um dia, Deus o chamou e não o deixou passar a terra. E ele morreu sobre uma rocha. Os anjos o tomaram e o sepultaram. Havia outro homem, uma águia, nem sequer teve que morrer. Só andou através do Jordão e Deus fez descer uma carruagem e este manto de carne ele deixou cair e levantou e colheu o prêmio eterno. 800 anos mais tarde, sobre o Monte da Transfiguração, aqui estavam aqueles dois homens, há centenas de anos, que o corpo de Moisés havia apodrecido, porém aqui ele estava em tal forma até que mesmo Pedro, Tiago e João o reconheceram. Amém. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, reticências aqui, né? Se você é um atributo de Deus expressado aqui na terra, você tem um corpo esperando depois que sair deste mundo. Ali estavam eles, de pé sobre o Monte da Transfiguração, em sua teofania, porque eles eram profetas a quem vinha a palavra. Aleluia. Também notamos outro profeta uma vez pelo nome de Samuel. Ele era um grande homem. Havia ensinado a Israel, lhes dizia que não deviam ter um rei. Ele disse: tenho-lhes dito alguma coisa no nome do Senhor, senão o que veio a suceder? Eles disseram: não. Tudo o que você sempre tem dito no nome do Senhor tem acontecido. Ele era um profeta e morreu. Uns 3 ou 4 anos mais tarde, o rei se encontrou em apuros. Isso foi antes que, olha a observação, isso foi antes que o sangue de Jesus alguma vez fosse vertido. Não é? Presta atenção nesse detalhe aqui. Isso que aconteceu lá, que ele vai dizer com Samuel, foi antes que o sangue de Jesus tivesse vertido. Não é? Ele estava no paraíso, Samuel. E uma pitonisa, né, de Endor, chamou a alguém que viesse e consolasse a Saul. E quando a pitonisa o viu de pé, ela disse: vejo a Deus subindo da terra. Você já tinha lido isso, né? Eu acho que é 1 Samuel 28:15, se eu não me engano. Por ali assim, 14:15, né? Vejo deuses, né?
Então o profeta está traduzindo para nós: vejo a Deus subindo da terra. E depois que o homem havia estado morto, enterrado e podre no sepulcro, aqui estava ele de pé naquela cova, vestido com os seus mantos de profeta, e ainda era profeta. Amém. Glória a Deus. Você quer aceitar a mensagem desse profeta de Deus, que está nos ensinando todas essas coisas? Eu estou quase no momento de parar já, né? Mas você já aprendeu isso em algum seminário, alguma vez? Em alguma igreja que não tenha crido na mensagem? Não, com certeza não, né? Então, os filhos de Deus, as águias de Deus que estão ouvindo essa palavra, elas estão entendendo. Agora estou começando a entender o chamamento de minha mãe águia. Minha mãe águia é Deus, né? Aleluia. Mais um pouquinho só então. Porque ele disse, porque me chamou do meu descanso, vendo que você se tem feito um inimigo de Deus? Samuel perguntou a Saul, não é? Você se tem feito um inimigo de Deus. Vejam-no profetizar. Olha isto. Abre aspas. E Samuel começou a profetizar 4 anos depois de morto. Mas não se esqueça disso. Isso foi antes que o sangue do Senhor Jesus Cristo tivesse sido vertido. Agora não é possível. Depois da morte do Senhor Jesus Cristo e ressurreição, né? Mas olha a profecia. Amanhã à noite, por esta hora, estarás comigo. Fecha aspas. Ele ainda era profeta, mesmo já havendo ido deste corpo. Vejam, ele se tornou aqui e era parte desta palavra. E ele entrou na vida da carne ao corpo que havia sido preparado para ele antes da fundação do mundo. Ele entrou na teofania, que era a palavra. O entendem? E para onde, deixa eu ver aqui, para onde vão todos os crentes quando nos vamos daqui. Vou parar agora aqui, né? Já está ficando em cima da hora. Se começar outro parágrafo, a gente acaba atropelando o horário, não é? Então, olha isto aqui. Ele estava sendo já parte da palavra, que é para onde nós todos vamos quando saímos daqui. Amém? Chegamos ao parágrafo 92. Se o Senhor permitir, no próximo culto, nós voltaremos aqui, começando do 93. Agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Grande Deus de bondade, nós damos graças ao Senhor neste momento, ó Pai, porque o Senhor tem nos enviado essa palavra. Esse é o grito da mãe águia para os filhos águia também aqui. Por isso que a palavra disse, o Senhor Jesus Cristo disse, quando eles perguntaram para ele, onde seria isso? Ele disse, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O cadáver é a palavra que está sendo repartida, é o corpo que está sendo repartido para os filhos águia, e esse corpo é a palavra do Senhor. Ó Pai, e as águias do Senhor vão se ajuntando aí, neste corpo vivo, nesse corpo novo, essa carne fresca que é o alimento espiritual no seu devido tempo. Pai bendito, abençoa meus irmãos, todos os meus ouvintes que estão nos acompanhando, que cada um receba a bênção do Senhor, a revelação divina para a glória do teu bendito nome. Nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Deus permitir, a gente volta no próximo culto, se Deus quiser, não é? Nós continuaremos aqui o estudo da mensagem Quem é este Melquisedeque? E não esqueçam então de clicar no gostei, né, no joinha lá no gostei, e também se você não é inscrito, inscreva-se para que então
o YouTube possa ir impulsionando cada vez mais as nossas mensagens, não é? Que são para o benefício dos filhos de Deus. Sempre lembrando que nós não ganhamos nenhuma monetização no canal através dos vossos cliques, não é? Não é para isso. É só mesmo para que a palavra possa ir alcançando mais e mais filhos de Deus, porque o tempo está se aproximando, o tempo do fim. Fiquem na graça e na paz do Senhor. E até amanhã, ou seja, no próximo culto, né? Se Deus quiser. Amém.